Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara São José do Rio Preto. Está começando mais um Câmara Recebe. E o nosso bate-papo de hoje é com o advogado, ex-vereador, ex-deputado estadual, o José Eduardo Rodrigues. Mas não vamos falar só de política, vamos falar também de futebol, que é para isso que o Zé está aqui a bandeira do Rio Preto Esporte Clube, clube da qual o Zé Eduardo é conselheiro e um dos vice-presidentes para assuntos jurídicos e culturais. E nos últimos anos, Rio Preto aí tem mostrado ser o grande time da cidade, o grande destaque, conquistou esse ano, agora, mês de maio, o acesso para a Série A2 2017, perdeu o título, infelizmente, mas conquistou o acesso e também o futebol feminino aí se destacando, recentemente vice-campeão brasileiro. Zé, se me permite chamar assim, Zé Eduardo, claro. Obrigado pela presença aqui. Queria que você falasse dessa tua nova experiência. Você é conselheiro há muito tempo do Rio Preto, mas agora que você está efetivamente aí, vamos dizer, numa posição até de comando, um dos homens fortes do presidente Suélio Ribeiro. Obrigado pela presença. Agradeço muito a oportunidade, Alexandre, amigos da TV Câmara, para poder ocupar esse espaço democrático que me traz muitas recordações, belas saudades de uma casa onde eu já cheguei aqui como o vereador mais jovem da cidade, da história política de Rio Preto. E é com muito prazer, portanto, que compareço para falar das coisas do glorioso Rio Preto Esporte Clube. O glorioso que leva o nome da cidade, é um clube quase centenário e que hoje, resgatado após 33 anos de tenebrosas tentações e de obscuridades, esse grupo, comandado por diversos companheiros, assumiu o controle do clube e estamos dando ao Rio Preto o destaque nacional e internacional que o Rio Preto sempre mereceu, levando o nome da cidade, levando o nome do seu estádio, que hoje é um patrimônio resgatado e recuperado. Porque quando nós assumimos o clube, tudo isso estava detonado, absolutamente semidestruído, e nós tivemos um esforço muito grande, e continuamos a fazê-lo, na direção de transformar a nossa casa, a nossa arena, numa arena confortável, onde você possa receber famílias, crianças, e o Rio Preto hoje é um exemplo a ser seguido e é citado em todas as rodas esportivas pelas suas acomodações, pela sua nova administração, por essa arena maravilhosa e aconchegante que nós estamos ainda reformando, não é? E com uma presença de público extraordinária. A média de público do Rio Preto na A3 foi cerca de 7 mil pessoas. Sendo certo que na Copa Paulista, no campeonato anterior, o Rio Preto, na primeira fase, foi o time que mais levou torcedores ao estádio também, vencendo inclusive o Juventus, tradicional clube da Moca, e o Rio Preto foi o primeiro colocado em arrecadação e em média de público. Isso vem só a demonstrar aquilo que sempre se soube, não é? O Rio Preto tem a maior torcida da cidade. Era uma torcida adormecida, né? Desencantada, né? Desiludida pelos anos de ditadura e de comando familiar. Na verdade, não podemos confundir popularidade com aficionados. Popularidade era o outro time da cidade que tinha, porque ele viveu um momento efêmero e isto lhe trouxe popularidade. Agora, torcida fiel, dedicada e histórica é o Rio Preto Esporte Clube, que desde 1919 traz a representação no seu nome, no nome da cidade. Eu digo sempre, Alexandre, me permita concluir, que quem nasce em Rio Preto é rio-pretense. O gentílico de quem nasce em Rio Preto é rio-pretense ou rio-pretano, né? O resto é desvio de conduta. Tá certo. Bom, o Rio Preto, como o senhor disse, fundado em 21 de abril de 1919, prestes a completar 100 anos aí. E desses 100 anos, 32 anos, esse clube foi comandado pelo ex-deputado também, Virgílio Dalla Pria. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse processo que culminou inclusive na expulsão do Dalla Pria do Rio Preto e que apresentasse os argumentos que justificaram isso, porque eu me lembro bem que há 2 anos, quando esse processo começou, alguns falaram que poderia estar sendo aplicado um golpe no Rio Preto. O golpe, se existiu, foi a favor da lei, foi em benefício da história e da sobrevivência do clube, não é? Tudo foi feito de acordo com a legislação vigente.
com as leis federais, com o Código Civil e, especialmente, de acordo e estritamente obedecendo-se o Estatuto do Clube, que é a Bíblia de qualquer clube, né? É o seu estatuto, né? E no estatuto você tem previsões para atos de gestão irregular, gestão temerária, que geram o que gerou, no caso dele, né? O desligamento, né? O impeachment, e foi o que se verificou, dado o volume de irregularidades que nós encontramos. Muito bem. E que foram fartamente denunciadas na imprensa na oportunidade, né, a toda a opinião pública. De modo que, obedecendo-se a todos os ditames das leis, do Estatuto do Clube, das leis federais, ele foi afastado. A comissão de sindicância, regularmente eleita, constituída, apurou os fatos e 8 meses após o seu impeachment, concluiu por diversas irregularidades. E nessas irregularidades, dentro disso, todas elas passíveis de expulsão, né? E foi o que aconteceu, né? Mais ou menos o rito, resguardado as devidas proporções, que se dá hoje na Câmara Federal, no Congresso Nacional, em relação à ex-presidenta, a presidenta afastada, Dilma Rousseff, não é? O rito é praticamente o mesmo. E as leis federais que regem o futebol hoje são rigorosíssimas no tocante à seriedade, à correção nas administrações dos clubes. Inclusive, Alexandre, responsabilizando os dirigentes que, porventura, tomem conhecimento dessas irregularidades e não as denunciam. E estes poderão responder solidariamente. Então, como é que está agora o caso atualmente? A gente está gravando esse programa em maio de 2016. Como é que está? Porque na sindicância apontou-se empréstimos fraudulentos de R$1 milhão de reais, balanços fictícios, as chamadas pedaladas, né? Pedaladas parece que tem dos até balanços. desvios, supostos desvios de cheques do shopping Perfeito. Iboruna. Como é que está isso hoje na esfera, vamos dizer, do judiciário? Existe alguma demanda? Várias ações criminais e cíveis interpostas contra o ex-presidente face às irregularidades encontradas. Uma delas, por exemplo, é ele ter se apropriado, quando já não era mais o presidente do clube, de um talonário na Caixa Econômica Federal, e movimentou R$100 mil na conta do clube. Esse dinheiro desapareceu das contas do clube. Ele não era mais o presidente, portanto, ele não poderia ser portador desse talonário. Contou, neste caso, em conluio com o gerente da Caixa Econômica Federal, seu amigo pessoal, que está sendo processado também pelo Rio Preto Esporte Clube. E ao final desse processo, com certeza, a Caixa Econômica também será condenada a restituir aos cofres do clube aquilo que foi desviado, porque um cidadão que não era mais o presidente, utilizando-se de um tesoureiro que também não era o tesoureiro, portanto fictício, que assinou com ele os cheques e sacaram 100 mil, na verdade R$ 98.600 da conta do clube. Aí alguns diriam, não, mas para pagamentos que não interessavam à administração da época e muito menos eram prioritários. Não é? De modo que, vejam vocês que absurdo, como é que alguém pode ir a um banco e pegar um talão de cheques de uma conta de alguém que ele não responde por essa conta? Quer dizer, é realmente um caso gravíssimo. Sem contar os balanços fictícios, todos cancelados, todos fraudados e já cancelados, como eu disse, anulados pela comissão fiscal, porque neles estavam contidas graves irregularidades. Lançamentos fictícios de empréstimos que o ex-presidente e sua secretária, que ganhava R$900, teriam feito ao clube. Empréstimos milionários de 1, 2, 3 milhões, como se milionários fossem e pudessem sustentar o clube, não é? Então, esses balanços todos, essas fraudes, essas pedaladas, não é? Foram canceladas, mas representadas à Receita Federal, representadas ao Ministério Público e à polícia, porque isso é caso de polícia. Por que ele estava se autocreditando? Ele lançava nos balanços empréstimos que teria feito, supostamente.
ficticiamente? Porque no futuro ele se credenciaria a receber esses valores. Esses créditos, esse passivo. Né? E se isso não bastasse, 85 cheques do Shopping Iboruna, explorado pelo Rio Preto, e, por sinal, até justiça seja feita, eu mostrei esse folder a vocês hoje, o projeto inicial da construção deste shopping, que vocês podem ver aqui, já num folder do Rio Preto da década de 60, né? Começo de 70, feito pelo o grande presidente Ulisses Jamil Cury, que foi quem projetou as lojas do shopping, né, posteriormente executado. Zé, esse caso dos cheques, como é que está? 85 cheques que não entraram nas contas do clube, na conta corrente. Mas vocês têm a microfilme... A microfilmagem dos 85 cheques mostrando que eles caíram em contas particulares e que não foram as do Rio Preto Sport Clube. Esses 85 cheques estão microfilmados, em frente e verso, identificando-se corretamente os beneficiários destes depósitos, que eram provenientes de aluguéis, que estas lojas pagavam ao clube. Pertencem ao clube, né? Pertencem ao clube. É um shopping com 27, 28 Isso está em alguma lojas. esfera criminal? Já está na esfera criminal, o promotor já aceitou a denúncia, remeteu à polícia e realmente outras tantas irregularidades estão sendo apuradas e serão também objeto de ações criminais e cíveis. Aliás, se nós não o fizermos, como eu já disse, a lei nos responsabiliza solidariamente. De modo que a nova direção tem que apurar e apurar com rigor em nome da decência no futebol. Porque hoje, Alexandre, no Rio Preto Sport Clube, as pessoas não vivem mais do clube, vivem para o clube. Este é o conceito básico e essa é a mudança fundamental, a diferença básica. Tá certo. Eu peço uma licencinha para o senhor, lembrando apenas que esse espaço também está disponível para todos os citados aí na entrevista. Nós temos um rápido intervalo, na sequência a gente vai falar de futebol e a nova era, as expectativas do Rio Preto para o futuro. Já voltamos. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100. E fale tudinho para quem atender. Defenda-se. Ok, estamos de volta com o Câmara Recebe, hoje com o advogado José Eduardo Rodrigues, ele que é conselheiro do Rio Preto Sport Clube e também um dos vice-presidentes, é um dos porta-voz do clube. Nós vamos falar agora dessa nova era, essa nova gestão do Rio Preto Sport Clube, já colhendo resultados, vice-campeão da Série A2, da Série A3, classificado, garantiu o acesso para a Série A2, vice-campeão brasileiro de feminino, vindo do campeonato do ano passado, né? Campeão brasileiro feminino, Rio Preto. E fala pra gente, Zé, agora quais são aí as metas, as missões do Rio Preto e o que fazer nesse vácuo de calendário agora, 6 meses aí sem campeonato para disputar? Bom, vou dividir a pergunta em duas questões. A primeira é para reparar uma grande injustiça que o regulamento, tanto da Federação Paulista de Futebol quanto da CBF, praticou contra o Rio Preto feminino e o Rio Preto masculino. Eu explico.
O Rio Preto terminou a Série A3 com 51 pontos ganhos, somando-se as 3 fases. Pontos corridos. Pontos corridos, nas 3 fases. Né? Com mais gols do que o Sertãozinho, com mais vitórias que o Sertãozinho, com melhor saldo de gols do que o Sertãozinho. O Sertãozinho terminou com 48 pontos, portanto 3 pontos a menos do que o Rio Preto. Com menos gols, com menos saldo, com menos vitórias e, no entretanto, sagrou-se campeão porque nos faltou um gol. Por quê? O regulamento da federação previa que, para a consideração do campeão, só fosse levado em consideração a última fase e não as 2 primeiras. Né? Se desprezou toda uma campanha maravilhosa na primeira e na segunda fase, se privilegiando só a terceira. Como o Rio Preto, infelizmente, perdeu em Sertãozinho por 2-0, inclusive perdeu um pênalti, que poderia ter mudado a história do campeonato. Exatamente. E aqui ganhou só de 2-1, faltou um gol. Quer dizer, isto no saldo de gols da última fase. Né? A gente reputa isso como injusto, porque, na verdade, o grande campeão moral foi o Rio Preto Esporte Clube, porque ele terminou, repito, com 51 pontos e o Sertãozinho com 48. No caso das meninas, a mesma história se repete. O scout publicado pelo Diário da Região mostra que o Rio Preto e o Flamengo, somando-se todas as fases, o Rio Preto terminou com 30 pontos, o Flamengo com 29. O Rio Preto com saldo de gols de 18, o Flamengo com 13. Não é? Então, e o Rio Preto com o maior número de vitórias também. Melhor campanha, né? Melhor campanha no geral. Todavia, neste caso da CBF, o regulamento era diferente, Alexandre. Ele previa o gol de ouro. Aquele gol que você faz na casa do adversário vale por 2. Né? Então, é mais ou menos o mesmo esquema da Libertadores, da Copa Libertadores. É a regra, né? Mas cada campeonato tem um regulamento. E muitas das vezes, você vê, nem sempre a melhor campanha, o time campeão moral acaba sendo o campeão de direito. Quando, de fato, o Rio Preto feminino, com grande campanha, parabéns aqui a Doroteia, ao Chicão, às valorosas meninas, o Rio Preto foi também o campeão moral do feminino. Então, eu até dou sequência nisso. Dá para manter esses times, mesmo não tendo o que disputar agora? Como é que... As meninas continuarão disputando a Copa Paulista, né? Inclusive amanhã já temos rodada pela Copa Paulista. Teremos a Copa do Brasil e teremos a Libertadores da América Feminina. Então, o time feminino estará... Vai desmontar, não. Não vai desmontar, pelo contrário, ocorrerão reforços, né? Ela vai reforçar a equipe feminina. O masculino, nós já estamos formando uma comissão que vai tocar o futebol, uma comissão executiva que vai tocar o futebol, gerenciar o futebol com uma gestão obedecendo seus critérios de orçamento, pé no chão, não é? Planejamento, para que possamos contratar um técnico e começar já a escolher os jogadores, a fazer os pré-contratos, para que em outubro, novembro, possamos, então, já fazer a nossa pré-temporada. Como é que está a caixa do Rio Preto hoje? O Rio Preto está bem? A saúde financeira está em dia? Equilibrado, com grandes dificuldades, porque herdamos uma herança maldita, cheia de dívidas trabalhistas e descalabros, ações que correram sem defesa do Rio Preto, ações que correram revelia, situações onde tivemos que desembolsar valores astronômicos para pagar dívidas do passado, mal contraídas e outras nebulosamente construídas. Né? Então, isso é caso também para a Justiça apurar posteriormente. De modo que o caixa está equilibrado, a federação compareceu com todas as verbas prometidas, com o futebol sustentável, que foi um sucesso, inegavelmente, e de modo que nós temos agora um planejamento financeiro para esse segundo semestre, como eu falei, com muito pé no chão, com muita tranquilidade, e essa comissão de gestores irá dar as diretrizes para o futebol profissional. O objetivo do Rio Preto na A2 é acessar a A1, evidente. Nós vamos entrar para acessar, mas quero explicar desde já que será uma disputa dificílima. Vai entrar para acessar ou para não cair, não voltar para acessar e caem 6 clubes, numa dificuldade muito grande. E a A2
tem clubes, por exemplo, que disputam o Campeonato Brasileiro hoje. O Bragantino, o Guarani, o Oeste de Itápolis, o Mojimirim, o Água Santa, que caiu, volta com força total, o 15 de Piracicaba, e será uma disputa feroz, e cai em 6. O Rio Preto vai disputar para subir, né? Para acessar, mas temos que reconhecer que será, seguramente, entre o pessoal do futebol, duro, né? Muito duro, o mais difícil da A2 dos últimos tempos. Zé Eduardo Rodrigues, vamos falar um pouquinho do estádio do Rio Pretão, passou por uma reformulação, aí tem recebido muito público, a ponto dos senhores virem aqui na Câmara pedir a aprovação de um projeto para liberar a bebida, que acabou não passando. Fala um pouquinho dessa questão, até que ponto a bebida em estádio ajuda, atrapalha? Olha, o projeto, na verdade, não era para o Rio Preto, né? O projeto é para que a cerveja, que é de baixo teor alcoólico, fosse servido em todos os próprios esportivos, né? O centro esportivo do município, os ginásios, enfim, em todos os lugares onde há prática esportiva, inclusive no outro estádio, não é? Que existe na cidade. Então não era um projeto do Rio Preto, ou para o Rio Preto. Coincidentemente, o Rio Preto, naquele momento, estava disputando o campeonato e serviria a esse propósito. Eu quero registrar aqui que mais de 60 cidades no interior já aprovaram o retorno da cerveja nos estádios. A última que nós tivemos foi Sertãozinho. O Rio Preto jogou lá, foram servidas 6.000 latinhas no jogo, tinham 5.000 e poucas pessoas. Não houve sequer um tumulto, não houve sequer uma briga. Não é? O Rio Preto serviu cerveja no seu estádio durante 30 anos. E nunca houve um caso sequer de um tumulto, de uma desavença ou de uma briga provocada por cerveja. As torcidas uniformizadas usam outros produtos químicos. Não, eles não tomam cerveja. Eu frequento futebol há mais de 50 anos. Recentemente, uma torcida uniformizada em São Paulo, dessas organizadas, foi pega lá com drogas na sua sede. Muita droga, mas não cerveja. Né? Então, bebe cerveja o cidadão pacato, tranquilo, que vai tomar sua cervejinha descompromissadamente. E todos sabem, há trabalhos científicos comprovando que em 90 minutos de um jogo ninguém se embebeda com cerveja. Até porque a cerveja tem um pequeno teor alcoólico e as bebidas destiladas, sim, essas têm um alto poder alcoólico. Seria o caso de se perguntar, então vamos suspender a cerveja nas festas, nos churrascos, nas quermesses, nas feijoadas? Vamos suspender porque as pessoas bebem nesses lugares e saem na rua? Até por mais tempo, né? Por muito mais tempo. As festas demoram entre 6 e 8 horas, até mais. Não é? Eu, por exemplo, um exemplo muito pessoal, fui ao show do Roberto Carlos no centro de eventos que pertence ao município. Lá foi servido uísque, conhaque e outras bebidas destiladas, no bar. Né? Pago, evidentemente, mas uísque, não tinha nem cerveja. Então há uma incoerência, há uma hipocrisia muito grande, há um cinismo em combater uma situação que é absolutamente, e foi durante mais de 30 anos, a prática. Porque todos sabem que o futebol, o samba e a cerveja andam de mãos juntas num país tropical. A cerveja patrocina o Campeonato Paulista. A Itaipava patrocina o Campeonato Paulista, não é? Está aqui. O Paulistão é patrocinado pela Itaipava. A mesma Itaipava que também patrocina o Campeonato Brasileiro junto com a Brahma Chopp. Então, e tem placas no estádio, ou todos os estádios. Na Copa do Mundo se serviu cerveja tranquilamente, se serviu cerveja em todos os estádios, em todos os momentos, e não houve sequer um problema sequer, não houve uma briga, não houve um tumulto, houve uma exigência da FIFA, não é? E essa cerveja foi servida, eu mesmo fui a jogos da Copa, tomei fora do estádio, dentro do estádio, sem problema algum, né? A Rede Globo fez uma reportagem outro dia mostrando que a cerveja caiu muito a sua qualidade alcoólica em função da adição de milho. As cervejas populares ficaram pasteurizadas, sem cevada e sem malte. Por quê? Porque a cevada e o malte custam uma fortuna o quilo. E o milho custa infinitamente mais barato. Tá certo.
Zé Eduardo, vamos para a gente caminhando já para o final desse programa aqui, infelizmente, o tempo é curto, falar um pouquinho da rivalidade histórica de Rio Preto com o América. O senhor, inclusive, citou o estádio do América, que era considerada referência, recebia os grandes jogos, chegou a receber até a seleção brasileira, hoje tem perdido espaço. Os últimos jogos com grandes times do futebol foram no Rio Preto. Fala um pouquinho aí dessa rivalidade. Inclusive a Copa de São Paulo de Futebol Júnior, né? Sempre foi no Teixeirão. O Rio Preto, pela primeira vez, sediou essa Copa e está sediando, pela excelência de suas acomodações, outros grandes jogos que virão também no Campeonato Brasileiro, outros grandes jogos para o nosso estádio, né? De modo que isso é natural que aconteça, a rivalidade sempre foi muito salutar, né? Embora alguns mais desavisados queiram criticar, mas, na verdade, as rivalidades são enormes. Aliás, o América nasceu de uma dissidência do Rio Preto. O Birigui era ponta esquerda reserva no Rio Preto. O nosso Facebook, outro dia, publicou a foto dele, Birigui, presidente do América, à época, posteriormente, durante muitos anos, com a camisa do Rio Preto. Ele era reserva no Rio Preto, né? Ele não conseguia jogar. E daí decorreu a formação dessa dissidência. Essa dissidência começou aí. Bom, eu não jogo aqui, eu vou formar um time para eu jogar, né? E 36 anos depois veio o América, né? Então, na verdade, o Rio Preto já existia, o Rio Preto já tinha simpatia da cidade, o Rio Preto já leva o nome da cidade, então o Rio Preto é o time soberano, e, como diz o seu hino, né? É o clube soberano da cidade e continuará agora, através dessa diretoria, comandada por Suélio Ribeiro, com a presença de grandes empresários trazidos por mim para o clube, né? De grandes pessoas que estavam afastadas do clube, riopretenses históricos, como Márcio Haddad, como Ulisses Cury, como Márcio Marcaça, como o Denilson Lug, o Sebastião Alves Filho, o Chirtes Pereira, como o Nelson Caires, o Fernão Ortega, companheiros que ajudaram a transformar esse clube, juntamente com o Zé Luiz Franzotti, com o Márcio Mendonça, com o Wagner da Codilar, grandes companheiros, patrocinadores, riopretenses de escola, de história, que voltam ao clube para resgatar essa bela história do Rio Preto. Com relação ao ex-clube da cidade, né, que disputa um campeonato varziano e amador estadual, a nossa palavra é de que eles estão próximos da extinção, não é? E nesse dia nós vamos realmente comemorar bastante essa extinção, porque eles foram bafejados pelo dinheiro público. Eles tiveram um primeiro estádio doado pela prefeitura, construído às custas da prefeitura. O segundo estádio, agora objeto de leilão, interdições e tantas confusões, a história se repetiu. Eles conseguiram o estádio da prefeitura, o terreno da prefeitura, as construções pagas com o nosso dinheiro, com o IPTU do cidadão, com os impostos que o cidadão recolhe, que foi construído aquela arena. De modo que eles foram sempre o time de sorte da cidade, né? Sempre com o dinheiro público, atrás dos chapas brancas. E nós, diferentemente. O estádio é particular, como era particular lá atrás também. O primeiro estádio que o Vitor Brito Bastos nos doou a área. De modo que há uma diferença básica, né? Um sempre mamou nas tetas do governo municipal, governo estadual e federal. O outro sempre lutou com suas próprias forças. E não foram poucas as vezes que eu, como vereador aqui, votei contra empréstimos que o prefeito da época, Adair Vetorazzo, socorros financeiros que ele propunha para o time avermelhado. Tá certo, gente. Esse é o conselheiro do Rio Preto Esporte Clube, o José Eduardo Rodrigues. Obrigado pela presença. Estamos sempre à disposição aqui para levar a marca dos times do Rio Preto, do América, goste o senhor ou não. Estamos aqui para divulgar as coisas boas da nossa cidade. Muito obrigado pela sua presença. Boa sorte, parabéns pelo trabalho à frente aí do Rio Preto, que o Rio Preto e também o América consiga voltar à Série A1. Um grande abraço para você e até a próxima.